muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, véspera de mais um jogo do Vasco, nesse calvário que se tornou a Série B do Campeonato Brasileiro. E independente de qualquer coisa e qualquer situação, a gente vai continuar o trabalho com força total aqui no canal Atenção Vascaínos. E eu peço apenas a sua contribuição. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e, claro, dê o like nesse vídeo. É só clicar no curtir, ajuda bastante. E sempre compartilhe os nossos vídeos, é só copiar o link e jogar nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, marca a gente no Twitter, no @avascaínos, porque ajuda bastante. E como eu disse, o Vasco volta a campo amanhã, quarta-feira, contra a equipe do Vitória, 9h30 da noite em São Januário, partida que terá transmissão da TV Globo para quase todo o país. E aí fica a pergunta que eu vou fazer todos os dias aqui no canal. Cadê as mudanças no futebol do Vasco para a próxima temporada? Vai esperar o que para fazer algum tipo de mudança visando voltar à Série A em 2022? O Vasco precisa fazer mudanças sérias já a partir de agora, visando a próxima temporada. Não tem que esperar terminar a Série B do Campeonato Brasileiro ou o ano para começar a fazer o planejamento. Não, precisa urgente de mudanças e a gente vai fazer essa exigência, vai fazer esses pedidos aqui no canal Atenção Vascaínos todos os dias. E como eu disse, o Vasco volta a campo nessa 35ª rodada que foi iniciada ontem com uma partida que o resultado seria muito bom se o Vasco ainda tivesse chances. Por exemplo, tem gente no clube que ainda está acreditando, está fazendo aquelas simulações lá, mas olha, o Vasco está fora da disputa por 4 vagas na Série A do ano que vem. Como eu disse, a partida ontem foi em Florianópolis entre Avaí e CSA, empate em 1-1. O Vasco é o 9º colocado com apenas 47 pontos e olha, incríveis 8 pontos do primeiro time do G4. Parabéns a todos os envolvidos. E olha, uma vergonha danada que passa o Vasco, tanto que na saída de campo no jogo de domingo contra o Botafogo, o meio-campo Nenê chorou e pediu desculpas à torcida. Confira. Muitas tomadas de decisões erradas, estamos juntos aqui dentro, ninguém tá separado e temos que ter vergonha na cara mesmo. Eu tô assim porque é a segunda vez que eu vim ajudar e sinto que falhei, sabe? Mas Deus sabe todas as coisas, eu não vou abaixar a cabeça, sei que dei tudo de mim e vou continuar dando até o último jogo, até o último segundo. E vou ficar até o Vasco subir igual da primeira vez que eu vim também. Mas se o Nenê chora com vergonha do que acontece no Vasco nessa temporada, o mesmo não pode ser dito do executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, que por enquanto segue no cargo. Em uma resposta claramente não direcionada ao torcedor, ele fala sobre como vai ser feita agora o restante da temporada e também fala sobre o depoimento de Nenê na beira do gramado e olha, ele admite que não conhecia a grandeza do Vasco e muito menos da torcida vascaína. Eu acho que o que o torcedor pode esperar é trabalho, que é o que a gente tem feito desde o início, desde quando eu cheguei, aí depois para essa nova temporada, aí depois de quando o Diniz chegou. O que a gente pode esperar é trabalho. O que o Nenê disse na entrevista na saída do campo, ele também disse a todos nós no vestiário, e eu acho que é um sentimento compartilhado, né? Eu acho que apagar a frustração, virar a página, isso é uma coisa que não vai acontecer, né? Porque é uma frustração muito grande, é uma ferida muito grande para todos nós. Agora, a gente tem que transformar isso numa necessidade, numa obrigação, que nada é diferente em cada jogo do Vasco, desde o primeiro da temporada até o último, que é a obrigação de representar bem a camisa do Vasco, né? Porque, como eu estava falando talvez para o Baltar, eu acho que eu aprendi, errei, eu acertei e errei muitas coisas aqui, acertamos e erramos cada área, mas uma coisa talvez a maior que eu aprendi aqui é o tamanho do Vasco, né? Isso é uma coisa indubitável, que talvez de longe as pessoas não têm a percepção do tamanho que é o Vasco, do engajamento da torcida, da paixão da torcida, da história do Vasco. Isso é uma coisa que ninguém tira e ninguém nunca vai tirar do Vasco.
E se Alexandre Pássaro, por enquanto, vai ficar no clube, a pergunta muda de direção. E o técnico Fernando Diniz é o nome certo para comandar o Vasco em 2022? Eu fiz essa pergunta para 3 grandes vascaínos e você vai conferir a resposta dos 3 agora aqui no Bom Dia Gigante. Queridos e queridas amigos vascaínos aí do canal Atenção Vascaínos, um grande abraço a todos vocês. Um momento difícil, né? Muito complicado. Mas em relação ao Fernando Diniz, não. Ficar com o Fernando Diniz de jeito nenhum. Aliás, eu sou muito contrário ao trabalho do Fernando Diniz. Eu não entendo de onde tiraram que o Fernando Diniz é um grande treinador. Eu queria que me apontassem um trabalho dele, que você fale assim, não, olha que trabalho espetacular. Me apontem um. Então, fui contra a chegada dele e acho que já deu, de boa. Fala, meu amigo Emerson, tudo bem? Pessoal da Atenção Vascaíno, tudo bem com vocês? Fernando Diniz ficar no Vasco? Cara, olha só, eu sou a favor da permanência do Fernando Diniz. Por que eu sou a favor da permanência? Vamos voltar lá atrás, quando o Vanderlei Luxemburgo saiu do Vasco. Eu era um cara que era a favor da permanência dele. Por quê? Ele conseguia fazer um excelente trabalho? Não conseguia fazer um excelente trabalho. Mas, querendo ou não, era um cara experiente, era um cara que sabia o dia a dia do Vasco, o que acontece no dia a dia do Vasco, que isso é importante, querendo ou não, é uma pressão política enorme. E o Fernando Diniz, ele se encaixa no momento. Ele passou os últimos jogos comandando o Vasco. Ele já sabe como funciona o clube. Ele sabe os dias ruins, ele sabe o que acontece, ele sabe da pressão, ele está aprendendo. Então, no momento, eu acho melhor manter o Fernando Diniz do que ir em busca de um treinador que vai chegar com novas ideias, vai ter que mudar tudo, que não sabe o dia a dia do Vasco. Então, para mim, é importante manter o Fernando Diniz. Porém, tem 2 observações. Primeiro passo, faz uma faxina inteira nesse elenco. Vamos colocar aí 85%. Vender, emprestar, não sei o que fazer, mas fazer uma faxina importante e grande nesse elenco. E o segundo passo é ter um VP renomado, um cara capacitado, né, para a função, para poder ajudar o Fernando Diniz na montagem desse elenco. Eu admito para você que eu queria sim que o Fernando Diniz montasse esse elenco do Vasco para a próxima temporada. Porém, tem que ter essas 2 observações que eu falei para vocês. Eu acho que o Fernando Diniz precisa ficar, é importante ficar, mas não sei se essa vai ser a decisão da direção do Vasco da Gama. Valeu! Nos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, a pergunta que o Emerson me fez foi se eu continuaria, né, com o Fernando Diniz para a temporada de 2022. E a minha resposta é não. Eu não continuaria com o Diniz para 2022. Eu sei que muita gente gosta, né, do que o Fernando Diniz apresentou até agora. Eu não considero o Diniz responsável pela permanência do Vasco na Série B. Acho que de todos ele é o menos culpado. Ele até conseguiu dar um gás para esse time, mas depois o time parou de render. Mas eu vejo assim, o Fernando Diniz, o trabalho que ele apresentou, do mesmo nível que Marcelo Cabo e Lisca, porque começou dando aquela esperança. Vocês não lembram que o Lisca também começou dando uma esperança? O Vasco conseguiu ali algumas vitórias no início, depois desandou. Com o Fernando Diniz foi a mesma coisa, né? Deu aquela esperança inicial nos 5 primeiros jogos e depois a coisa já começou a degringolar. Então acho que o estilo que o Fernando Diniz joga não me passa segurança. Essa história dele não abrir mão dos seus pensamentos é uma virtude dele, mas também acaba sendo um defeito. Eu acho que eu não quero conviver com essa agonia para 2022. Não quero um time que saia tocando com o goleiro lá de trás e toda essa confusão. O Vasco em 2 jogos seguidos levou gols com os mesmos erros, né? Um escanteio para o Vasco, que vai todo mundo para frente, o time fica exposto e leva o gol no contra-ataque. Então acho que para mim já deu. Para mim é reformulação total. Tem que todo mundo que está envolvido no futebol do Vasco para a rua, incluído o Fernando Diniz. Eu só ficaria mesmo com Germancano e Nenê. O resto, meu amigo, tchau e benção. Adeus, até nunca mais. E agora, a volta daquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E esse jogo entre Vasco e Vitória, quarta-feira, 9h30 da noite, em São Januário, já tem arbitragem definida. É esse cara aí, ó. Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. E o VAR será comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, também do Rio Grande do Norte. E a diretoria do Vasco divulgou a carga total de ingressos para esse jogo contra o Vitória, 9h30 da noite em São Januário. Pasmem,
20 mil ingressos serão colocados à disposição do torcedor, sendo que 1.000 para o nosso adversário. E olha, você que quer ir assistir essa partida, os ingressos variam de 12 a 100 reais e basta acessar o site sociogigante.com/ingressos. E o Vitória, o nosso adversário, está com mais de 90% de chances de ser rebaixado para a Série C. O time viaja hoje para o Rio de Janeiro visando a partida de amanhã. O Vitória é o penúltimo colocado com 34 pontos e terá que vencer as 4 últimas partidas dessa Série B para sonhar em se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. E para fechar, vamos com informações do provável time do Vasco para essa partida contra o Vitória e também sobre a situação de Germancano. Há novidades e quem traz todas as informações e atualiza você aqui dentro desse Bom Dia Gigante é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta pra gente. Bom dia! Bom dia, grande Emerson Rocha. Bom dia a todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Já curtiram o canal? Já são inscritos no canal? Só esse recadinho antes. 2 informações. A situação do time que joga amanhã contra o Vitória, mais um jogo do campeonato, um jogo que é para cumprir tabela, a chance do Vasco é 0 de classificação. Não sei que aconteça aí um negócio fora do comum, mas as chances são nenhumas. O Vasco deve ter alterações sim para o jogo contra o Vitória. Provavelmente alguns jogadores que não têm tido oportunidade poderão jogar. A gente pode elencar aí, de repente, um John Sanches da vida, de repente até um Laranjeira. Certo é que o Riquelme volta à lateral esquerda, pode acontecer a entrada do Caio Tenório, que também teve pouquíssimas chances. O próprio Valber pode jogar, porque o Ricardo Graça não fez uma boa partida, mas ainda não tem nada definido. O certo é que a comissão técnica do Vasco está realmente muito ressentida, acreditava na possibilidade de classificação, tinha essa vontade, esse sentimento, mas a coisa não aconteceu e todos estão na expectativa em relação ao contato da direção do clube sobre permanência ou não para 2022. Até porque ainda existe essa dúvida enorme em relação à situação do Alexandre Pássaro. Aliás, por falar em Alexandre Pássaro, Emerson e amigos, o empresário do jogador José Constanço realmente está no Rio de Janeiro desde a última sexta-feira. Constanço está hospedado na casa de Germancano, falei com ele ontem 2 vezes. Claro, muita tristeza, lamento profundo de Cano, que vem para o Vasco há 2 anos, num ano cai e no outro ano não consegue subir. Para o jogador é uma enorme decepção, ele sabe que os números foram bons para ele, quase 100 jogos e mais de 40 gols, uma temporada melhor em 2020, 2021 também uma boa temporada, mas o que adianta? Números pessoais não seduzem o argentino. Constanço está esperando o contato do Vasco para uma conversa, não tem nada marcado segundo o empresário do jogador. Ele vai ficar realmente até o dia 16, como disse o Pássaro depois da entrevista de domingo passado, depois do jogo do domingo passado, e ele está na expectativa. Vai voltar para a Argentina depois dessa data, porque tem eleição no país, ele quer votar, ele é argentino, e fica na expectativa aí de um contato do Alexandre Pássaro para começar uma negociação. Eu fui bastante claro e perguntei, Constanço, qual é o interesse do Cano? Ele disse, o Cano quer ficar. Tem interesse em permanecer no Vasco. Mas é claro que depende muito do Vasco. O Vasco tem que entender a situação. É um jogador que se valorizou no mercado? Um pouco, nem tanto. Ele realmente admite que apesar de números bons, de uma boa fama de goleador, o Vasco foi mal. E isso mancha o currículo, não há dúvida alguma. Mas ele tem interesse em permanecer no Vasco. Eu já coloquei isso aqui na semana passada, a questão até do débito. Depois do jogo com o Guarani, a tristeza muito grande em Germancano. Da questão do débito, de querer dar à torcida do Vasco, depois de tanto carinho, de tanta retribuição de amor, pelo menos alguma alegria maior. E o Cano se sente em débito em relação a isso. Mas realmente não há o porquê de responsabilizar o jogador por conta da perda de um pênalti. Perdeu um pênalti importante contra o Guarani, mas não foi isso, foi um acúmulo de erros. E o Germancano, ele tem consciência de que pode dar mais, pode fazer mais. Ele tem um salário, a informação que eu tenho, não chega a 400 mil reais, é um salário menor, em torno de 250 mil reais, e esse salário é dos maiores do elenco porque foi uma negociação da permanência dele. Fernando Miguel e Iago Pikachu, que também ganhavam altos salários, saíram do Vasco. Castan ficou numa adequação de salário, teve uma redução e o pagamento de grana antiga. No caso do Cano, não, se manteve, foi um investimento
A informação que a gente tem é de que o Vasco tem interesse também, mas é claro, vai discutir uma situação, porque é um jogador que com esse salário fica caro para o Vasco, mas vai se colocar aí a questão do custo-benefício. Montar um time mais competitivo para que Germancano tenha melhores companheiros, melhores coadjuvantes do lado dele, ou não, de repente não ter Germancano, mas um jogador com tanta representatividade no Vasco, com tudo que passou no ano, com tantas broncas que comprou, com gestos que tomou, o Vasco de repente vai fazer pouco caso? Acho difícil. Acho que o Vasco vai sentar para conversar, talvez até faça um esforço para manter o salário do jogador, mas o certo é que as partes devem conversar e o Germancano tem interesse. Aí depende do Vasco. Ou o Vasco faz um esforço para mantê-lo, ou vai negociar para tentar pagar um pouco menos, fazer aí por mais produtividade, como vem fazendo muito essa gestão. Vamos esperar. A situação do Germancano é exatamente essa. Valeu, Emerson. Grande abraço, bom dia para todos. Logo mais eu tô no AVNews. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas informações e agora eu faço a pergunta a você. Você renovaria o contrato de Germancano? Ele merece? Ou você acha que ele também quer sair do Vasco ou acha que ele quer ficar no Vasco? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Acha que vale o investimento de manter Germancano ainda para a Série B de 2022? Vale a pena comentar aqui embaixo pra gente sempre trocar uma ideia, porque é muito importante também a sua interação. Mais uma vez agradecendo a sua audiência, o seu like, a sua inscrição e sempre compartilhando nossos vídeos. Lembrando que hoje tem Boletim AV com a Jéssica Dias, à noite tem o Flávio Dias com o nosso AVNews e sempre vídeos também no nosso segundo canal AV+. Você não conhece? O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, que está muito bacana também, trazendo novidades e também discussões lá no nosso segundo canal, o AV+. Ótima terça-feira, mais uma vez agradecendo sempre a sua audiência e deixar aqui um abraço para todos os vascaínos que acompanham sempre o canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, ótima terça-feira, amanhã eu volto com outros detalhes aqui no Bom Dia Gigante. Valeu galera, tamo junto, valeu, fui!